Boa tarde, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, tendo como componente curricular ciências, ok, turma? E na nossa aula de hoje, abordando os assuntos que já foram estudados anteriormente, não é? Isótopos, isóbaros, isótopos, ok? Chuva ácida, tipos de energia, diagrama de Linus-Pauling, diferença entre condutor e isolante, e reforçando isótopos, isóbaros e isótonos, ok? Então, tanto o assunto voltado para a química quanto o assunto voltado para a ciência. Então, para início de conversa, eu apresento aqui para vocês, turma, né? Aqui, essa imagem, deixando bem claro que os isótopos, os isóbaros e os isótonos, ok? São classificações dos átomos, dos elementos químicos presentes lá na tabela periódica, de acordo com a quantidade de prótons, de acordo com a quantidade de elétrons, de acordo com a quantidade de nêutrons presente em cada um deles. Assim, os isótopos, eles são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Os isóbaros, basicamente falando, possuem o mesmo número de massa, enquanto os isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Importante destacar que os prótons possuem carga positiva, os elétrons, carga negativa, e os nêutrons não apresentam carga, neutralidade total. E de acordo com a estrutura dos átomos, os prótons e os nêutrons estão concentrados no núcleo do átomo, enquanto que os elétrons estão localizados na eletrosfera, ou seja, em volta desse núcleo, ok? Então, quando eu falo de número de massa, o número de massa de cada átomo, pessoal, corresponde à soma de prótons mais nêutrons. Contanto que eu tenho uma fórmula química, A é igual a P mais N, né? Então, porque a partir dessa fórmula química, eu posso encontrar um número de massa, representado pelo A, ou eu posso encontrar o número de prótons, representado pelo P, ou o número de nêutrons, representados pelo N. Vai depender, tá certo? Do enunciado que a questão te apresentar, certo? Então, quando eu falo de isótopos, isotopia, né? São átomos de um mesmo elemento químico, reforçando com vocês, aqui ó, o A e A, certo? Os quais apresentam aí o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, 12 e 12, que fica na parte aqui, ó, inferior. E diferentes números de massa, que esse número de massa fica na parte superior, parte de cima, aqui ó, 28 e aqui 30, diferente. Os isóbaros, no caso, a isobaria, são átomos distintos, diferentes, aqui o A e o B, como podemos observar, não é? Elementos químicos, os quais não apresentam, no caso aqui, ó, número de massas iguais, 28 e 28, certo? E diferentes números de prótons ou números atômicos. Aqui no A tem 12 e no B 14, né? E os isótonos, como eu falei anteriormente, reforçando a isotonia, são átomos de elementos químicos distintos, como eu tenho aqui o A e o B, certo? Os quais apresentam diferentes números atômicos, ó, aqui, números de prótons diferentes. No A, 12, no B, 14. E diferentes números também de massa, certo? No A, 28 e no B, 30.
Mas eu posso observar que lá nos isótonos, ok? Se eu destacar aqui o N, eu vou lembrar que eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Não é? Se você subtrair 28 menos 12, você encontrará um resultado que será igual à subtração de 30 menos 14, ok? Então, essas duas subtrações apresentarão o mesmo resultado, ou seja, apresentará a mesma quantidade de nêutrons, deixando bem claro para vocês e reforçando com vocês, ok? Então, turma, tudo que eu estou passando aqui, né, é assunto que estará na prova de vocês e eu vou cobrando lá na provinha de vocês, tá bom? Então, assistam a videoaula porque é de grande importância. Outro ponto a ser reforçado com vocês é sobre, turma, a chuva ácida, não é? Então, quando eu falo de chuva ácida, eu estou aqui retratando da precipitação com a presença do ácido sulfúrico, do ácido nítrico e nitroso, resultante de reações químicas, né, que ocorrem na nossa atmosfera. Ah, professora, e quais são as causas da chuva ácida? Existem? Existem. As atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno da chamada e tão conhecida chuva ácida. Como vimos, a liberação aí de gases, né, em decorrência do uso de combustíveis fósseis, é a principal responsável, no caso aí, pela formação das chuvas ácidas. Então, são resultados, né, do uso também de combustíveis fósseis nos transportes, nas termoelétricas, nas indústrias e outras formas de queima, outras formas de combustão. Então, elas também podem ser formadas por causas naturais, como na liberação de gases durante a erupção de um vulcão, ok? Aqui no Brasil nós não temos atividade vulcânica, graças a Deus. Mas em outros países que apresentam essa atividade, elas têm, né, a presença lá da chuva ácida. E as consequências existem? Existem e são graves, ok? Os países industrializados, né, são os mais afetados pela famosa chuva ácida. Então, os poluentes, eles podem ser levados pelas correntes de ar para locais bem distantes. Para a natureza, turma, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, né? A acidificação aí do solo e das águas, dos lagos, dos nossos rios, certo? A acidificação atingindo o solo empobrece o solo e as águas dos rios e lagos também, quando passa por esse processo, os seres vivos que habitam esses locais, eles são extremamente afetados. A água e o solo, eles se tornam impróprios para abrigar esses organismos, o que leva à morte de todos eles. Então, a chuva ácida também, ela pode causar a corrosão de mármores, de calcários e a oxidação, para quem não sabe, de metais em monumentos históricos, estátuas, prédios, ok? Então, a chuva ácida, ela acaba se tornando um problema, sim, para nós, ok? Um outro ponto a ser abordado é com relação à energia, que é a capacidade, né, de algo gerar força em um determinado corpo, substância ou sistema. Então, a energia ela é responsável, sim, pela produção do trabalho. Portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia.
Então, feita aí essa consideração, os mais importantes tipos de energia, no caso que existem, são essas que eu lanço para vocês aqui, né? É a energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, a energia química e a energia nuclear. Se vocês observarem, cada um desses tipos de energia, ela traz aí um símbolozinho, ó, um ícone, né? Que eu coloquei aqui do lado do nome, certo? E quando eu falo da energia mecânica, eu estou me referindo a movimento. Quando eu falo da energia térmica, eu estou me referindo a calor. Quando eu falo da energia elétrica, eu estou me referindo ao potencial elétrico. Quando eu falo da energia química, de toda e qualquer reações químicas, tá bom? E quando eu falo da energia nuclear, eu estou falando da desintegração do núcleo, ok? Então, turma, a energia é importante? Sim, né? Então, hoje em dia, deixando bem claro para vocês, seria impossível pensar num mundo sem o uso da energia elétrica, seja para ligar computadores, tomar banho, né? Iluminar o ambiente, aquecê-lo, né? Ou fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, mesmo à distância. Seria impossível sem o uso da energia, né? Então, com o passar do tempo, dos anos, o ser humano, ele foi aprimorando as teorias, bem como também ele foi aprimorando as metodologias para expandir não só o uso, né? Mas também o acesso dessa energia no mundo, ok? Globalizando mesmo. Então, o uso de aparelhos eletrônicos tem aumentado consideravelmente, como as máquinas, os celulares, computadores, né, aquecedores, ventiladores. Não é pelo fato de ter o computador de ser melhor do que o outro, não. Melhor do que aquele que não tem. Não é isso. É pela necessidade mesmo, né, do mundo globalizado em que nós vivemos. Então, assim, muitos recursos renováveis e não renováveis, onde entram aí, são utilizados a fim de quê? De produzir energia, como é o caso das usinas hidrelétricas, nucleares, termoelétricas. Então, elas adquirem o produto bruto da natureza e o transformam em energia para suprir muitas das necessidades humanas, não é? Então, esse processo de geração de energia, muitas vezes, é degradante para os homens, é degradante para o meio ambiente. Isso porque muitas usinas, elas acabam lançando gases e elas lançam também resíduos tóxicos na nossa atmosfera, acarretando aí diversos problemas ambientais, como a contaminação das águas, se tornando imprópria para o consumo, do ar, contaminando a nossa atmosfera, da terra, a proliferação de doenças, principalmente doenças aí respiratórias, enfim, muita coisa vai surgindo. E com relação às fontes de energia, como eu falei nas aulas anteriores para vocês, há muitas maneiras de adquirir energia por meio das fontes renováveis, que é a energia limpa, ou não renováveis, a energia suja. Então, as fontes não renováveis, elas causam diversos problemas ambientais. E com o aumento do uso da energia na atualidade, essa exploração gerou diversos problemas ambientais irreversíveis, como a perda de habitat natural, a perda de ecossistemas, de espécies, degradação do meio ambiente. Importante ressaltar para vocês, turma, que as fontes de energia primária são encontradas na natureza, como o sol, o vento,
a água, o carvão, o gás, o petróleo. Então, elas são transformadas em fontes de energia secundárias por meio das usinas hidrelétricas, termoelétricas. E nós temos as fontes renováveis, certo? Essas fontes renováveis, elas se regeneram na natureza e, por isso, não causam problemas ambientais e não se esgotam. São fontes de energia mais aconselhadas, uma vez que não geram poluentes de forma alguma para o meio ambiente. Nós temos a energia hidráulica, né, obtida pela força da água dos rios, a energia solar, obtida pela energia do sol, a energia eólica, obtida pela força dos ventos, a energia geotérmica, obtida pelo calor do interior da terra, a biomassa, obtida de materiais orgânicos, e a energia gravitacional, obtida pela força das ondas dos oceanos. Também tem a energia do hidrogênio, obtida do hidrogênio. E as fontes não renováveis, né? Então, as fontes não renováveis de energia, elas causam diversos problemas para o meio ambiente e não consumida de maneira racional. Então, seu uso pode implicar em um desequilíbrio no ecossistema, no habitat, né? Na espécie. Então, na medida em que os recursos eles vão se esgotando, né? Combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral. Tem energia nuclear obtida a partir de elementos como o urânio, né? Extremamente perigoso aí, forte, não é? E levando em consideração dentro da química um assunto que foi já trabalhado com vocês e eu vou reforçando aqui, certo? A distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica. A forma como os elementos químicos são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem e a sua proximidade, certo? Do núcleo atômico. Então, aí a distribuição eletrônica em camadas. Após terem surgido vários modelos atômicos, o modelo de Bohr, né, sugeriu a organização, no caso, turma, da eletrosfera em órbitas. Então, os elétrons eles se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes. Então, surgiram as 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q, certo? As quais são representadas pelas linhas horizontais numeradas de 1 a 7, no caso aqui, que são chamados de níveis, ok? Isso na tabela periódica. Então, os elementos que constam nas linhas apresentam o mesmo, ou seja, o mesmo número máximo de elétrons e também os mesmos níveis de energia. É possível observar, turma, que os elétrons, ok? Eles encontram-se em níveis ou eles encontram em subníveis, tá certo? No caso aqui, de energia. Então, cada um possui uma determinada quantidade de energia. O K, 2 elétrons, comporta. O L comporta 8 elétrons. O M, 18 elétrons. O N, 32 elétrons. O O comporta 32 elétrons. O P comporta 18 elétrons. O Q comporta 8 elétrons. Tá certo? Então, o número de elétrons que cada camada aqui comporta. Então, surgiram também os subníveis, não é? No caso aqui, de energia, representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. O S, o P, o D e o F.
Então, cada subnível desse aqui suporta um número máximo de elétrons. Digamos, ó, o S, né? 2, tá bom? O P, 6, verificando o expoente. O D, 10. O F, 14, ok? E com isso, veio aí o diagrama de Linus Pauling, né? Então, esse químico tão famoso, Linus Pauling, ele estudou as estruturas atômicas e elaborou, sim, um esquema que até hoje é utilizado, sim, por nós. Então, Linus Pauling, ele descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando, para tanto, o sentido diagonal da coisa. Então, o esquema ficou conhecido como o famoso diagrama de Linus Pauling. E em ordem crescente, eu posso observar que eu tenho ó, um S2, ok? 2S2, né? 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, pegando aqui, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, concluindo com 4F14, 6D10 e 7P6, ok? Então, deixando bem claro para vocês, né, que observando o diagrama, né, de Linus Pauling, a gente pode perceber as camadas, os níveis, a quantidade de elétrons que cada camada comporta e os subníveis, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo um S2, ok? Então, deixando bem claro para vocês, de forma simples e objetiva. Pegando aqui um S2. O S, certo, turma? Indica o subnível energético. Essa letrinha S aqui minúscula, certo? O número 1, que está à frente do S, indica o primeiro nível, certo? Ou seja, representa aí o número da camada, né? Localizada aí na camada K. Então, a camada K é o primeiro nível, ok? Então, número 1. O S, então, esse 1, reforçando, indica o primeiro nível, localizado na camada K. Essa letrinha S aqui, certo? Representa o subnível energético. E esse expoente 2 aqui, como vocês podem observar, indica o número de elétrons existente nesse subnível. E assim funcionam com todos os outros, tá bom? Que compõem o diagrama de Linus Pauling, certo? Outro assunto, né, para concluirmos, é voltado para condutores e isolantes elétricos, que são materiais, no caso aí, elétricos propriamente dito, que se comportam de maneiras opostas, contrárias, né, no que respeita à passagem de corrente elétrica. Então, enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade, dessa energia. E o mesmo quer dizer que os condutores, eles conduzem as cargas, ou seja, eles são facilitadores, eles facilitam, né, na passagem, tá certo? De energia. E que o isolante,
né? Ele isola essa energia. Isso acontece em decorrência da estrutura atômica das substâncias, ou melhor, dos elétrons que os materiais apresentam na sua camada de valência. A camada de valência é aquela que fica mais distante do núcleo atômico, ok? Condutores, no caso aí, as cargas elétricas, elas se movimentam com mais liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de valência. Exemplos de condutores elétricos, os metais em geral, né? O cobre, o ferro, o ouro, a prata. Deixando bem claro que nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Então, como exemplo, turma, de isolante elétricos, eu apresento para vocês e cito a borracha, o isopor, a lã, o plástico, o vidro, o papel, a madeira, tá certo? Até deixei aqui bem claro para vocês, ok? Os condutores elétricos e os isolantes elétricos, tá bom? Reforçando, os condutores permitem com facilidade a transmissão dessa energia, os metais, o cobre, o ouro, a prata, certo? E os isolantes elétricos, eles não transmitem com facilidade essa energia elétrica. Então, reforçando, vidro, plástico, madeira, borracha, isopor, a lã, tá certo? O papel também, ok, turma? Então, deixo aqui registrado para vocês um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Essa foi a nossa revisão. Estudem, porque na prova de vocês será cobrado somente o que foi abordado aqui. E boa prova para vocês.